pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a pedagogia realista. Para que você consiga compreender o conteúdo desta aula, eu sugiro a leitura das páginas de 150 a 161 e de 165 a 170 do livro História da Educação e da Pedagogia da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha. O texto ele está disponível logo abaixo no SIGA. Então, para que a gente comece a compreender esse panorama, o que a gente chama de educado de pedagogia realista, nós estamos no século XVII, é um período que a gente vê o confronto entre a organização feudal, que estava em decadência, e a burguesia, que estava em ascensão. A gente tem um período de expansão da colonização, da descoberta das terras além mar, e essa descoberta de novos territórios culminou numa geração de riqueza, fruto da exploração dessas terras. Temos também o aumento na produção de manufaturas. Essa produção ela começa a ser organizada em galpões, que são os embriões do que seriam o que a gente conhece hoje como as fábricas. E os funcionários eles começam a receber salário pela prestação de serviço. Temos ainda nesse contexto o mercantilismo. O que é o mercantilismo? É o controle da economia pelo Estado através de uma aliança estabelecida entre os reis e a burguesia. Nessa aliança, a burguesia financiava a monarquia, exército e marinha. Exército e marinha eram componentes vitais para que se mantivesse a segurança e a estrutura da monarquia. E o rei, ele cedia incentivos, concessão de monopólios, que favoreciam ainda mais o acúmulo de capital por parte da burguesia. Nesse contexto, um importante pensador é o John Locke, que vocês estão vendo na figura ao lado. O Locke ele é um opositor ao absolutismo. Ele vai defender uma corrente de pensamento que é o liberalismo. O que é o liberalismo? A grosso modo, o liberalismo é a não intervenção do Estado na economia. Então, o Locke ele vai tecer críticas muito bem fundamentadas à interferência do Estado na vida dos cidadãos, porque o Locke ele é um defensor da iniciativa privada. E ele questiona o que torna legítimo um poder do Estado? O que faz com que um Estado ele seja reconhecido como tal? O que legitima o poder de um governante? Então, para o Locke, o ser humano ele pode viver em duas condições. O estado da natureza, que é aquele qual todos nós somos livres, iguais, independentes, e esse excesso de liberdade faria com que os seres humanos fossem movidos por paixões e por interesses próprios. O julgamento do ser humano seria parcial. E cada um olhando para o seu próprio umbigo, se assim nós podemos dizer, impede que seja construída uma estrutura de vida e de bem-estar comum. Um segundo modo seria o contrato social. Esse contrato é uma instituição de um corpo político que funda o Estado. Nele, os direitos naturais desaparecem e eles são substituídos por um poder de um soberano. O povo, ele é representado por esse soberano. O povo tem o direito de insurreição caso o soberano não atenda às demandas da população. Existe um legislativo para poder controlar os abusos do executivo e a origem democrática. Esse pensamento é a origem democrática e parlamentar do poder político. Esse poder é determinado pelo voto e não por uma condição de nascimento, como era algo que a gente tinha como comum nas monarquias absolutistas. Só que, para o Locke, democracia não é um conceito de democracia tal qual nós estamos acostumados hoje. A origem democrática ela é determinada pelo voto, não por uma condição de nascimento, como a gente viu agora, e somente quem detém a propriedade é que pode exercer a cidadania, ou seja, acaba que se torna uma cidadania restrita, não é uma cidadania extensiva a todos. Nesse período também, a gente tem discussões em torno do método. A gente tem, no período anterior, o teocentrismo, agora a gente encontra o antropocentrismo, e a gente tem, nesse movimento, ocorre a laicização do saber, uma luta contra preconceitos, intolerâncias que vai impactar na filosofia,
na ciência e no método. Na filosofia, porque a filosofia ela vai deixando de ser contemplativa para tomar como problema o conhecimento. A ciência ela passa a valorizar a técnica e o método ele vem para discutir procedimentos com base na razão, na investigação da verdade, para se teorizar sobre qualquer tema. Com isso, a gente observa que a ciência ela vai se consolidando mais próximo do que a gente tem hoje como panorama de ciência. Ela vai se desligando de ser algo meramente apreciativo e contemplativo. Deixa-se a questão de se saber por saber, para se saber para transformar, o que a gente chama de crise de consciência. E esse movimento de transformação da ciência está muito ligado ao crescimento das manufaturas, a descobertas e invenções que estavam em efervescência nesse período da história, e a questão de que o homem começa a usar a natureza em seu próprio benefício, usar e transformar a natureza em favor do acúmulo de riquezas. Com isso, a gente tem uma ruptura com a tradição do pensamento contemplativo, a gente vê o privilégio do método experimental, a necessidade do testemunho dos sentidos, e a gente tem a junção de experimento mais matemáticas, mais ciência como a técnica para se constituir algo de fato como ciência. Uma importante figura nesse processo de constituição da ciência é o Galileu Galilei. O Galileu, ele tem por base 3 princípios de observação da natureza que são fundamentais nesse processo de surgimento de uma nova ciência, que é a observação de fenômenos naturais, a experimentação e o método. O método que, através dele, o ser humano é capaz de descobrir um conhecimento, e esse método ele não existe sem uma certa regularidade matemática. Nesse período, a gente tem várias possibilidades de educação. A gente tem ainda uma educação religiosa, temos a Companhia de Jesus, que nós falamos dela na aula passada, que era uma ordem ligada totalmente ao Papa, de educação de cunho religioso, um ensino tradicional e conservador. Ao contrário do que a gente vê o movimento de crescimento das ciências, a Companhia de Jesus, em seu currículo, ela tem um desprezo pelo ensino da ciência e de uma filosofia moderna, ela trabalha com a escolástica e ela dá ênfase no ensino de latim e de retórica, algo que no período, pelos pensadores daquele momento, não é visto com bons olhos. A gente tem os oratorianos, que também é um segmento da igreja, que tem várias escolas e colégios, eles são opositores dos jesuítas. Ao contrário dos jesuítas, eles dão ênfase às novas ciências, ao ensino de francês e de línguas modernas, mais do latim, eles não ficam só na questão do latim como universalização de saber, eles vão junto ao movimento de criação dos estados nacionais de se trabalhar com a língua daqueles estados, de difundi-la, são a favor do ensino de história e geografia, utilizam mapas e trabalham no sentido de instigar a curiosidade científica do aluno e tem um sistema disciplinar muito mais brando quando comparado aos jesuítas. Os jesuítas eles são conhecidos por um sistema disciplinar bem rígido. Temos ainda os jansenistas, que são propositores de modelos de pequenas escolas. Isso não é por acaso, através de turmas pequenas é possível se manter uma vigilância mais severa sobre o aluno, algo que, de acordo com essa corrente de pensamento, é vital para a formação do caráter. Os jansenistas eles foram responsáveis pela formação de um grande número de líderes da igreja do Estado. Para eles, a natureza humana é má e o papel da educação é impedir o desenvolvimento de uma natureza que seja corruptível. Para isso, deve-se usar a razão no combate às paixões, e a razão não é nada sem a fé, sem a graça divina. Ou seja, não se vê o conceito de razão aqui como algo ligado somente ao homem. Tem-se um atravessamento do discurso religioso. Eles também trabalham no ensino do francês em substituição ao latim, e eles criticam muito a escola jesuítica, sobretudo seu verbalismo, o uso da memorização e da erudição. Temos, nesse momento, o surgimento de algumas iniciativas de educação pública. Essas iniciativas estão muito ligadas à reforma protestante, que nós falamos na aula passada. Os protestantes eles tinham o interesse de tornar a escola elementar universal,
porque a partir disso se tornava mais fácil a propagação da fé e a livre interpretação da Bíblia, e a gente vê algumas iniciativas. Na Alemanha, por exemplo, tem-se um ducado específico que torna obrigatória a educação de todos, independente de serem do sexo masculino ou feminino, dos 6 aos 12 anos. Houve ainda leis para a educação primária obrigatória, instituição de exames, de inspeção, de normas de trabalho e horário para o funcionamento das escolas. Na França, nós temos o Charles Demiat, ele escreve um livro que defende a necessidade de uma educação popular e ele influencia, através da sua obra, a criação de várias escolas. Esse fenômeno é observado sobretudo em Lyon, que era uma região da França que nesse período tinha um grande desenvolvimento de fábricas, e essas escolas elas trabalhavam com os filhos dos operários, no sentido de fornecer uma instrução religiosa e ensinar trabalho manual, de forma que esse ensino fosse aplicado para a inserção dessa criança pobre no universo que eu abri mais para frente. Temos o João Batista La Salle. La Salle é até nome de uma rede de escolas muito conhecidas no Brasil. Ele traz uma série de contribuições para se pensar o ensino secundário e superior. Ele se preocupa com a formação de professores, ainda segue a vertente de defender o ensino do latim. Ele é favorável ao uso de lições práticas nas aulas e ele sugere que os alunos eles sejam agrupados em classes diferentes, que essas classes sejam organizadas de acordo com os níveis de dificuldade dos alunos. Nós temos ainda, assim como nós vimos anteriormente, a continuidade das academias. Essas academias elas vão seguir o movimento de crescimento das ciências. A gente observa que, apesar do desenvolvimento da ciência tal qual nós conhecemos hoje se dá nesse período, a gente tem a decadência nas universidades. Então, as academias elas são espaços de trocas, de experimentos, de publicações, de discussão da ciência em si. Nesse período, a gente tem a consolidação também, dentro da filosofia, de duas correntes que são essenciais para a gente pensar a nossa sociedade hoje, que é o racionalismo e o empirismo. O racionalismo, o principal representante dele é o René Descartes. O Descartes ele é considerado o pai da filosofia moderna e ele defende que é através da razão que o ser humano vai chegar à verdade. E ele propõe que para se chegar à verdade é preciso duvidar de tudo. É o que ele chama de dúvida metódica. Para o Descartes, a razão bem dirigida, ela permite com que o ser humano rompa com a tradição, com dogmas, e conheça o contexto de forma real, e para ele o espírito humano tem vários meios de se alcançar a verdade. Isso se dá através do cultivo desse espírito que se dá pelo método. O que seria o método cartesiano? O método seria dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a evidência, só aceitar o que não pode ser colocado em dúvida. O Descartes também propõe que sentimentos, fenômenos naturais, eles sejam deixados de lado, essa questão da percepção, porque pode atrapalhar, segundo ele, o julgamento do ser humano. A segunda regra é dividir o que está sendo estudado no maior número de partes possíveis e tentar compreender essas partes de forma individual. A terceira regra é a ordem, partir sempre do mais simples para o mais complexo e do mais geral para o caso particular. E por fim, ele propõe que se revise todo esse método se questionando: é evidente? Foi dividido? Partimos do mais simples para o mais complexo? Não deixei nada passar? Então essa é a lógica do método cartesiano. Para o Descartes, o espírito humano ele possui ideias gerais, que são inatas, que nascem com a gente. E ele diz que o ser humano ele tem uma parte que se chama cogito, que é quando nos descobrimos enquanto seres pensantes, a infinitude e perfeição, que é a nossa proximidade com a ideia de Deus, e o mundo físico, que é a forma como nós compreendemos a extensão e o movimento. Em contraposição ao racionalismo, nós temos o empirismo, que os principais representantes são o Locke, que nós vimos anteriormente, e o Francis Bacon, que vocês estão vendo aqui agora. Para eles, nada que a percepção do homem, a forma de compreender a verdade, ela passa pelos sentidos, que é algo que o Descartes vai questionar. E para esses autores, a experiência ela é vital no processo de construção do conhecimento e a razão é subordinada à experiência.
E para eles o ser humano ele é uma tábula rasa. Então, na medida que ele vai vivendo experiências, que ele vai passando por diversas realidades, é que ele vai construindo esse conhecimento. Então, eu trouxe para vocês aqui um quadro que faz essa análise da origem do conhecimento pela perspectiva dos racionalistas e dos empiristas. Para os racionalistas, a gente chega ao conhecimento pela razão, e o ser humano nasce com ideias inatas que são próprias a eles. Para o empirismo, o conhecimento, ele nasce da experiência, da associação de ideias, e o ser humano é uma tábula rasa. Eu estou disponibilizando para vocês também um vídeo complementar que discute essa questão do racionalismo e do empirismo. Depois vocês deem uma olhadinha. O John Locke, além de ter contribuições para o liberalismo, ele tem algumas na educação. Para ele, é papel do professor proporcionar experiências profundas através do uso correto da razão ao aluno. Ele critica o descaso com o vernáculo, ou seja, substituir o ensino da língua que é falada naquele país pelo latim. Para ele, tem que ser ensinar a língua que se fala naquele lugar. Ele é favorável ao estudo de história, geografia, geometria e ciências naturais, educação física e jogos, porque ele é a favor dessa educação do corpo também. Defende também o estudo de contabilidade e escrituração comercial, algo que está muito ligado à ascensão da burguesia ao poder. Aprendizagem do ofício, não como um trabalho manual, mas como uma escola ativa. E ele vê que o cara defende que castigo é algo ineficaz. Ele propõe que o ser humano ele deve ser trabalhado para se desenvolver física, moralmente e intelectualmente. Propõe que não existam escolas e sim preceptores, porque através dos preceptores é uma menor quantidade de alunos atendida, consegue-se fazer uma vigilância maior. E a gente vê que apesar das proposições dele, a gente tem uma educação dualista, uma educação para quem governa e uma educação para quem é governado. Este que vocês veem agora é o Comênios. Comênios ele é o pai da didática magna, ele é o maior educador e pedagogo desse período que a gente está estudando agora. Para ele, a aprendizagem ela deve ser eficaz e atraente, isso se dá pela organização de tarefas. O Comênios ele se dedicou à escrita de inúmeros manuais sobre o processo de ensino-aprendizagem. Ele propõe que o ensino parta do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo. Deve ser feito a partir da ação e da experiência. E o papel da escola é ser uma oficina da humanidade para esse pensador. Ele, apesar da gente ver um processo de laicização do ensino, Comênios ele defende a importância da religião na escola, porque ele era um pastor protestante. Defende também uma coisa que não era muito pauta naquele período, que é o acesso democrático ao ensino, e ele propõe um ensino de uma forma de pansofia, ou seja, que se seja ensinado de forma geral e integrada. Temos ainda nesse período o Fenelon. O Fenelon ele foi preceptor dos netos de Luís XIV e durante a sua convivência na corte, ele observou que as mulheres daquela classe elas eram superficiais, se envolviam em mexericos, em ações tolas e recebiam uma falsa educação. Naquele período, a mulher ela é um apêndice de um mundo essencialmente masculino e Fenelon ele propõe o ensino de gramática, de poesia, de história, de literatura, de obras selecionadas que sejam obras clássicas e religiosas e que as mulheres que se destaquem nesse processo recebam uma educação mais aprofundada, seria uma minoria das mulheres, e para a maioria uma educação moral, religiosa voltada para a lida doméstica, de modo a impedir que a mulher viva no mundo superficial tal qual ele via na corte. A Madame Maintenon, ela foi esposa do Luís XIV, ela é importante também na história da educação nesse período, porque ela cria um colégio voltado à educação de meninos de 7 a 12 anos, um colégio que se torna uma alternativa aos conventos, que eram a maioria dos espaços em que as mulheres eram aceitas para receber algum tipo de ensino quando eram aceitas. Nesse período no Brasil, o Portugal, nós éramos ainda uma colônia de Portugal, Portugal está sob o domínio da Espanha, somos um modelo agrário exportador dependente, mas vemos que começa o movimento dos bandeirantes e a interiorização do Brasil. Temos a descoberta de ouro em Minas e com isso a gente vai vendo a mudança da centralização do Nordeste para o Sudeste. Os jesuítas eles ainda são responsáveis por toda a educação que existe no Brasil
E o trabalho dos jesuítas é um trabalho de conversão do índio, de educação do filho do colono, mas de trabalho do índio. Temos aqui uma escola conservadora, voltada à formação da classe dirigente, que vai encaminhar seus filhos para serem formados nas universidades europeias. Não se tem interesse numa educação elementar. Temos uma grande massa de letrados, alguns têm a possibilidade de aprender os ofícios nas oficinas conduzidas pelos jesuítas, mas um país bastante atrasado quando comparado ao desenvolvimento do pensamento que a gente via na Europa. Os filhos da elite eles iam para Portugal, para a França, como eu comentei com vocês, para receber o ensino superior, e eles começam a trazer no retorno ao Brasil a difusão de algumas ideias que vão impactar mais na frente na nossa realidade, que nós vamos ver na próxima aula. Então, gente, a gente observa na Europa o confronto de uma aristocracia feudal com a burguesia. Temos aspirações a uma pedagogia realista, mas vivemos um ensino dual. Temos nesse período Comênios como precursor da escola tradicional, racionalismo e empirismo como importantes correntes de pensamento, e no Brasil a predominância dos jesuítas e a ausência de preocupação com o projeto de escola. Então, gente, é isso. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!